Agora vamos falar do tratamento, uma vez que nós temos o diagnóstico concluído, e do papel do enfermeiro no enfrentamento à hanseníase. O tratamento pode ser realizado de 3 formas. A primeira, medicamentosa, de forma poliquimioterápica. Utiliza-se também a fisioterapia, em especial para prevenção e tratamento das incapacidades físicas. Pode ser realizado também cirurgia reparadora e cirurgia de transferência. No que diz respeito à cirurgia de transferência, elas são cirurgias que visam reparar deformidades móveis, né? Então, causadas pelas neuropatias deficitárias, como por exemplo dos nervos ulnar. E aí os médicos podem utilizar várias técnicas para a cirurgia de transferência, né? Então pode-se utilizar a técnica de Zancoli ou a técnica de Bruegel, Brand, ok? Então tem várias técnicas aí que são utilizadas e que garantem sucesso nas intervenções. O tratamento poliquimioterápico tem a intenção de matar o bacilo, frear a evolução da doença e prevenir incapacidades ou deformidades causadas por ela. E o tratamento, bem como outras intervenções, podem levar o paciente à cura. Se o tratamento for feito de forma rigorosa, o paciente tem a cura. Então, o bacilo morto ele é incapaz de infectar outras pessoas e, nesse momento, rompe-se a cadeia epidemiológica da doença. O tratamento ele é realizado de acordo com o diagnóstico clínico. Então, para o paciente paucibacilar, recomenda-se, conforme a imagem aqui que vocês podem observar, o tratamento mensal, sendo que no primeiro dia o paciente precisa tomar 2 cápsulas de rifampicina e 1 comprimido de dapsona. Do segundo ao 28º dia, ele vai tomando, né, diariamente 1 comprimido de dapsona. Então, o ciclo completo para os pacientes paucibacilares, né, lembrando que paucibacilares são os pacientes que apresentam de 1 a 5 lesões, ele é 6 cartelas seguidas, podendo, né, ter duração de até 9 meses. Então, aí nós temos que, como enfermeiros, também que controlar a pós-alta anual, né, desse paciente de 3 em 3 anos. Então, para os pacientes diagnosticados como multibacilar, ou seja, os indivíduos que apresentam de 5 a mais lesões, o esquema terapêutico, como vocês podem observar aqui do lado, ele também é mensal, sendo que no primeiro dia ele toma 2 cápsulas de rifampicina, 3 cápsulas de clofazimina e 1 comprimido de dapsona. Estão vendo? Aí agora apareceu uma medicação nova aí, ó, clofazimina. Então, do segundo ao 28º dia, ele vai tomar 1 cápsula de clofazimina e 1 comprimido de dapsona. Então, o ciclo completo de tratamento para o paciente multibacilar, ele é de 12 cartelas, ok? O paciente pode apresentar algumas reações adversas no tratamento poliquimioterápico. Então, a rifampicina, ela pode fazer com que surja no paciente alguns sinais e sintomas ligados aos sistemas. Então, no meio cutâneo, pode aparecer rubor de face e pescoço, prurido e rash cutâneo generalizado, ou seja, aquelas coceiras. No sistema gastrointestinal pode acontecer, né, a diminuição do apetite e a presença de náusea. Ocasionalmente pode acontecer vômitos, diarreias e dores abdominais leves. No sistema hepático pode ter mal-estar, perda do apetite, náusea, podendo ocorrer também icterícia, que é aquele paciente que apresenta um amarelão, né, que nós conseguimos detectar a olho nu. No sistema hematopoético, pode apresentar anemia hemolítica e também pode surgir uma síndrome pseudogripal.
ok? Então, nós temos que ficar atento aos sinais e sintomas apresentados pelo paciente no uso da rifampicina. Então, percebam vocês que tanto o paucibacilar como o multibacilar utiliza a rifampicina. A clofazimina também pode fazer surgir alguns sinais e sintomas que nós encaramos como reações adversas ao tratamento. Então, sinais estes que podem aparecer na pele, como ressecamento, alteração na coloração e suor intenso, né? No sistema gastrointestinal, diminuição da peristalse e dores abdominais. Então, ao fazer a ausculta abdominal, você não vai auscultar com grande facilidade os ruídos hidroaéreos, por exemplo, que a movimentação intestinal fica comprometida. Mas isso não acontece com todos os pacientes, ok? Alguns apresentam reações adversas. No sistema hepático pode apresentar também mal-estar, perda de apetite e náusea, podendo ocorrer também icterícia, parecido com o outro lá, né? A rifampicina. E o sistema hematopoético pode aparecer anemia hemolítica e síndrome pseudogripal. Então, a clofazimina, ela é utilizada somente pelos multibacilares. Com a dapsona, as reações adversas não é diferente. No meio cutâneo pode aparecer a síndrome de Stevens-Johnson. Essa síndrome ela tem como característica uma reação alérgica grave. E aí podem aparecer lesões na pele e mucosas que podem afetar os olhos, o nariz, a uretra, a vagina, o trato gastrointestinal e respiratório, podendo levar até alguns processos de necrose. Então aí nós temos que ficar atento a isso também. No meio hepático pode aparecer as icterícias, náuseas e vômitos. Nos sistemas hemolíticos pode aparecer tremores, febres, náuseas, cefaleias. E podem aparecer também outros efeitos colaterais raros, né? Então temos que ficar atentos ao tratamento, fazer visita domiciliar, convidar o paciente para vir na unidade e estar atento o tempo todo, ok? Nós não podemos iniciar um tratamento nessa dimensão, dessa magnitude, e ficar descansado. Não, deixa que o paciente toma a medicação e ele resolve, e depois eu só faço a avaliação dermatológica para ver se as lesões sumiram ou não. Não pensem dessa maneira, é vigilância o tempo todo. O paciente pode apresentar reações rancênicas, que são classificadas como tipo 1 e tipo 2. No que diz respeito a tipo 1, ela é considerada como uma resposta imunológica exacerbada do tipo celular e pode acometer pacientes, né, que apresentam hanseníase de forma tuberculoide e dimorfa. Os sinais e sintomas são inflamação como dor, eritema, infiltração, edemas de lesões cutâneas, entre vários outros. Nós precisamos realizar de forma sistemática a avaliação dermatológica, bem como ouvir o paciente. A reação rancênica tipo 2, ela pode ser chamada também de eritema nodoso. Ela é caracterizada por uma hipersensibilidade da imunidade do tipo humoral e pode acometer pacientes que apresentam hanseníase de forma virchoviana e dimorfa virchoviana. Então, ela é caracterizada também, gente, pela presença de nódulos eritematosos dolorosos. E o paciente pode ter febre, fraqueza, pode emagrecer, pode ter neurites e vários outros sinais e sintomas. Então, todo tratamento ele tem as suas regras gerais que nós precisamos estar atentos enquanto enfermeiros. Quando o paciente ele completa o tratamento com o poliquimioterápico, ele não deve ser considerado mais um caso de hanseníase, mesmo que ele permaneça com algumas sequelas da doença, tá? Então, assim, e isso não significa que nós temos que abandonar esse paciente. Acabou o tratamento, tchau, querido. Não. O paciente, ele deve continuar sendo assistido pelos profissionais, em especial pelo enfermeiro, né? No caso de possíveis intercorrências que pode vir acontecendo após alta. Então, se houver alguma intercorrência ligada a reações rancêmicas, né, no pós-alta, no pós-tratamento, esse tratamento ele não deve ser reiniciado. Então, precisa, em comum acordo com a equipe,
pensar em outra possibilidade de tratamento para o paciente, ok? Então, assim, e outra coisa que nós temos que considerar também no tratamento são as contraindicações formais. Então, se o paciente apresentar hepatopatia grave, alcoolismo crônico com lesões hepáticas, distúrbios hematológicos severos, nefropatias autoimunes, doenças mentais prévias, nós não podemos começar o tratamento poliquimioterápico. Então aí nós precisamos sentar e discutir com a equipe, né, qual é a melhor conduta terapêutica para esse paciente que apresenta essas doenças prévias, né, essas doenças de base, como nós chamamos. O enfermeiro apresenta um papel determinante na assistência ao paciente com hanseníase. Em cumprimento à Resolução 358 de 2009, né, no que diz respeito à consulta de enfermagem, a mesma deve ser realizada seguindo as etapas estruturantes, que são interrelacionadas e interdependentes. Então aí eu faço a anamnese, realizo o exame físico e traço um plano de cuidado específico para aquele paciente, ok? Então o plano de cuidado consiste em ter os diagnósticos de enfermagem, a minha meta e a minha prescrição. O enfermeiro também atua no controle da hanseníase. Como nós somos responsáveis pela organização do serviço de saúde em todos os níveis de complexidade, né? Esse profissional, ele desempenha um papel estratégico. E dentro da estratégia da saúde da família, ele é responsável pela supervisão e execução do tratamento. Então, o tratamento poliquimioterápico, ele é de responsabilidade nossa. Tá? Então, dentro da estratégia da saúde da família, o controle da hanseníase ele é realizado por nós, enfermeiros. E aí o nosso papel, ele é definidor para garantir o atendimento integral e humanizado, além da organização do nosso serviço, ok? A organização do serviço como um todo. As ações, elas são relacionadas à busca e diagnóstico dos casos e tratamento, além da prevenção das incapacidades, administração do controle. E nós temos também como obrigação fazer o registro para a vigilância epidemiológica, né, dos dados dos novos casos de Hansen, realizar as visitas domiciliares junto com os outros profissionais da equipe de forma sistemática, realizar pesquisas, capacitar técnicos, agentes e a própria comunidade, né, para o autocuidado, cuidar de si mesmo. Então, gente, a expansão do SUS nos últimos anos, ela aumentou de forma vigorosa a nossa atuação enquanto enfermeiro. Em especial, na promoção, na prevenção e no controle da hanseníase no Brasil. Então, ou seja, gente, somos mega importantes para o controle da doença, bem como para atingirmos a meta prevista pela Organização Mundial da Saúde para a eliminação da hanseníase.